venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindo ao programa Está Escrito Canadá. Eu sou Bill Santos, obrigado por estar conosco. Os norte-americanos amam as suas Bíblias, tanto é que eles as guardam em condição imaculada sem abrir. Ou como George Gallup Jr. e Jim Castelli afirmaram em uma pesquisa, os americanos reverenciam a Bíblia, mas de modo geral eles não a leem. A revista Time observou em uma reportagem de 2007 que apenas metade dos adultos nos Estados Unidos podiam nomear um dos 4 evangelhos. Menos da metade foram capazes de identificar o Gênesis como o primeiro livro da Bíblia. A revista Christianity Today disse: talvez o primeiro passo é admitir que temos um problema. Segundo o website Christianity.com, enquanto os cristãos são justamente preocupados com a rejeição do cristianismo no mundo secular, devemos dar um pouco mais de atenção para um problema muito mais perto: o analfabetismo bíblico na igreja. Este problema é um problema escandaloso e é nosso, e cabe a nós corrigi-lo. O artigo continua a dizer que as pessoas secularizadas não têm a obrigação de estar bem informados sobre a Bíblia. A confusão e a ignorância do conteúdo da Bíblia deve ser suposto numa sociedade pós-cristã. Mas que o maior escândalo é a ignorância bíblica entre os próprios cristãos. Os cristãos sabem cada vez menos sobre a Bíblia. O artigo, em seguida, passa a fazer este ponto muito preocupante. Os cristãos que não têm conhecimento bíblico são os produtos de igreja que não valorizam o conhecimento bíblico. Hoje, em muitas igrejas, o ensino da Bíblia representa apenas uma fração cada vez menor do tempo da congregação local e de sua atenção. A mudança para o ministério de pequenos grupos certamente aumentou as oportunidades de comunhão, mas muitos desses grupos nunca vão além do estudo bíblico superficial. Ministérios jovens são convidados a corrigir problemas e a manter as nossas crianças ocupadas. Mas quantos programas de jovens realmente produzem conhecimento bíblico substancial nos jovens? Mesmo o púlpito tem sido colocado de lado em muitas congregações. Pregação tem tomado um lugar secundário para outros interesses na adoração corporativa. A centralidade da pregação bíblica para a formação de discípulos é perdida. A ignorância cristã leva à letargia e, ainda pior, isso realmente é um problema nosso e cabe a esta geração de cristãos corrigir esta situação. E a mudança tem que começar em nossas casas. Os pais devem ser os primeiros e principais professores de seus filhos, ensiná-los a palavra de Deus. Veja o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 6, começando no verso 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarrai-as como um sinal nos braços e
prenda-as na testa, escreva-as nas batentes das portas de sua casa e em seus portões. Nós, pais, não podemos franquear a nossa responsabilidade para a congregação. Não importa quão fiel seja. Deus designou que nós, pais, sejamos responsáveis. E as nossas crianças devem ver em seus pais como professores e colegas da palavra de Deus. Igrejas devem recuperar a centralidade e a urgência do ensino bíblico e a pregação. O artigo conclui assim, desta forma: o fracasso cristão pode ser diretamente relacionado ao analfabetismo bíblico nos bancos e à ausência de pregação e ensino bíblico em nossas casas e igrejas. Essa é uma grande denúncia. Nossos telespectadores nos dizem que uma das coisas que eles mais apreciam sobre o nosso programa é o nosso foco na Bíblia. Bem, hoje estamos lançando uma nova série intitulada Respostas da Bíblia. Nesta série, vamos olhar para algumas das perguntas mais difíceis que você e eu enfrentamos no dia a dia. Coisas como: o que nos acontece quando morremos? Quando é que o mundo vai acabar? O que é a segunda vinda de Cristo? E se a Bíblia é uma só, por que existem tantas religiões? Nesta série, o nosso guia será a Bíblia, que é a regra de fé para o cristão. Isso normalmente gera a grande pergunta: por que acreditar na Bíblia? Uma coisa é dizer que a Bíblia é verdadeira, mas como você sabe que a Bíblia é verdade? Bem, temos que responder essa pergunta antes de irmos em diante nesta série, porque tudo que eu vou mostrar a você é baseado na Bíblia. E por isso devemos responder a pergunta: por que acreditar na Bíblia? Para muitos, quem sabe que estão me ouvindo, muitos não cristãos, a Bíblia não é mais do que uma coleção de mitos e fábulas. Para outros, é um bom livro, mas não é o livro de Deus. Provavelmente, o maior problema que as pessoas têm de lidar em relação à Bíblia é esta: a Bíblia afirma ser não as palavras dos homens, mas as palavras de Deus. Só no Antigo Testamento, frases como Deus disse, ou Deus falou, ou a palavra do Senhor veio, ocorrem cerca de 4.000 vezes. O apóstolo Paulo diz o seguinte sobre a Bíblia: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Vejam o que Jesus disse sobre a Bíblia: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Jesus acreditava que a Bíblia era totalmente, completamente, absolutamente verdadeira e era a palavra de Deus. Se isso for verdade, então deve haver razões porque devemos crer na Bíblia. E eu acredito que há muitas razões. A unidade, a coerência da mensagem da Bíblia, para mim, é uma prova da validade da Bíblia. Aqui está um livro, que na realidade são 66 livros, escrito ao longo de um período de 1.500 anos, por 40 autores diferentes, vivendo em 3 continentes diferentes, escrevendo em 3 línguas diferentes, escrevendo sobre muitos temas diversos, mas escrevendo exatamente a mesma coisa. O primeiro livro da Bíblia começa em um jardim no paraíso. Neste jardim, há uma árvore chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Quando você vai para o último livro da Bíblia, o Apocalipse, escrito
1500 anos mais tarde, você acaba novamente no paraíso de Deus, onde também há outra árvore, a árvore da cura para as nações. Em Gênesis, o homem é expulso do jardim por causa do seu pecado e é proibido de comer da árvore. Em Apocalipse, ele é convidado a entrar e a participar da árvore para que ele possa viver para sempre. Em Gênesis, há um rio que flui do jardim. Em Apocalipse, há um rio que flui do trono de Deus. O fio de ouro que vai do Gênesis ao Apocalipse é a redenção de um homem pecador pela graça de Deus, mediante a fé em um Redentor chamado Jesus Cristo. A Bíblia não é um livro de ciência, mas se a Bíblia é a verdade, se a Bíblia é a palavra de Deus, você espera que ela seja cientificamente correta. Uma evidência que este livro é a palavra de Deus se encontra no fato de que muitos dos princípios da ciência foram registrados como fatos da natureza na Bíblia muito antes que qualquer cientista confirmasse no laboratório. Milhares de anos atrás, os cientistas acreditavam que o vento ia sempre em uma direção reta. Hoje nós sabemos que o vento viaja dentro de circuitos, eles se chamam em inglês de jet streams, ou correntes de jato. Vejam o que a palavra de Deus disse em Eclesiastes, capítulo 1 e no verso 6. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Nos tempos antigos, os médicos não achavam necessário lavar as mãos e muitas pessoas morriam porque os médicos tinham em suas mãos os germes. Mais tarde, os médicos começaram a lavar as mãos, mas em água parada, e as pessoas ainda estavam morrendo. Hoje, se pergunta qualquer médico, ele vai lhe dizer que você sempre lava as mãos em água corrente para ter certeza que cada germe é lavado. Vejam o que a Bíblia diz em Levítico capítulo 15, no verso 13. Quando o homem sarar de seu fluxo, contará 7 dias para sua purificação, lavará as suas roupas e se banhará em água corrente e ficará puro. Herbert Spencer é um cientista, um dos mais famosos de todos os cientistas. Ele identificou as classificações para toda a matéria. Tudo que é matéria, ele diz, pode ser classificada. E ele foi saudado como um gênio por essa descoberta. Ele descobriu que todas as coisas poderiam ser colocadas em 5 classificações: tempo, força, ação, espaço e matéria. E colocou exatamente nessa ordem: tempo, força, ação, espaço e matéria. O mundo científico diz: esse homem é um gênio. Isso é uma grande descoberta. O que Herbert Spencer não sabia é que é exatamente assim que a Bíblia começa. No princípio, tempo. Deus, força. Criou, ação. Os céus, espaço. E a terra, matéria. Bem no início da Bíblia. A ciência tem a segunda lei da termodinâmica. É a lei que diz que toda a matéria está se deteriorando. Ela é interessante que isso é exatamente o que a Bíblia diz. Antes da entrada do pecado do mundo não era verdade, mas logo após a queda do homem, a morte entrou em cena e tudo começou a seguir a segunda lei da termodinâmica, se deteriorando. Em Romanos capítulo 8, a Bíblia diz que toda a criação geme. Versículo 22 diz: pois sabemos que toda a criação geme à espera de que o tempo de glorificação. E o estudo da hidrologia, que é o processo do ciclo da água,
Vejam comigo Isaías capítulo 55 e no verso 10. Diz o seguinte: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Isaías está dizendo que a chuva vem para baixo e depois volta a subir novamente. E é exatamente isso que acontece, é evaporação. Isso é parte do processo da hidrologia. Como é que ele sabia isso? O Salmo 135, verso 7 diz: faz subir os vapores das extremidades da terra. Jó, capítulo 26, verso 8, prende as águas em suas densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas. A água está descendo, subindo no vapor, segurado nas nuvens, e é exatamente como funciona. Eu quero que você entenda exatamente o que eu quero dizer quando eu digo por que eu acredito que a Bíblia é verdadeira. Quando eu digo que a Bíblia é verdadeira, obviamente eu quero dizer que a Bíblia é baseada em fatos. Isso é, ela registra com precisão eventos históricos, é cientificamente verdadeira, é profeticamente verdadeira. Mas a verdade vai além da precisão. Algo pode ser verdadeiro e preciso, mas não tem nenhum significado. Por exemplo, eu posso dizer quantos botões eu tenho nesta camisa que estou usando agora, mas quem se importa? Quando eu falo sobre a Bíblia ser verdade, eu quero dizer que ela é essencialmente verdade. Porque a Bíblia responde às 3 questões chaves da própria vida. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia começam a responder a primeira pergunta-chave: quem sou eu e como eu cheguei aqui? O 3º capítulo da Bíblia responde a segunda pergunta-chave: o que se passa com este mundo? E por que existe o mal e o sofrimento? E o resto da Bíblia responde a 3ª pergunta-chave: qual é a solução? Como pode este mundo ser bem novamente? Como eu posso estar bem com o meu Deus? Se você duvida que este livro tem esse tipo de poder, veja o que John Adams escreveu, o 2º presidente dos Estados Unidos. Suponha que uma nação, em alguma região distante, tomasse a Bíblia para o seu único livro de lei e cada cidadão teria regular sua conduta pelos preceitos aqui. Que paraíso esta região seria! Quem pode negar que se todos os países do mundo fizessem o que John Adams diz, este mundo seria um lugar radicalmente diferente e muito melhor. Anatoly Sharansky, um judeu soviético, beijou a sua esposa a Deus quando ela deixou a Rússia para a liberdade em Israel. Suas últimas palavras para ela foram: eu vou te ver em breve em Jerusalém. Mas Anatoly foi detido e finalmente preso. Sua reunião em Jerusalém seria não só adiada, mas nunca poderia ocorrer. Durante longos anos em prisões e campos de trabalho russos, Anatoly foi destituído dos seus pertences pessoais. Sua única posse era uma cópia em miniatura dos Salmos. Certa vez, durante sua prisão, sua recusa em dar o livro dos Salmos para uma autoridade lhe custou 130 dias em prisão solitária. Finalmente, 12 anos após a sua separação com a sua esposa, ele foi oferecido a liberdade. Em fevereiro de 1986, enquanto o mundo inteiro assistia, Sharansky foi libertado e autorizado a ir a Jerusalém. Mas nos momentos finais de cativeiro, os guardas tentaram outra vez confiscar o livro dos Salmos. Anatoly atirou-se de bruços na neve e recusou
a caminhada para a liberdade sem o livro. Estas palavras diz: me manteram vivo durante a prisão, eu não irei passar a liberdade sem elas. Todo mundo, todas as pessoas no planeta, incluindo você e eu, tem que tomar uma decisão. Uma vez que você tem todos estes livros religiosos lá fora, e todos eles dizem coisas diferentes sobre Deus, o céu, o inferno, a criação e Jesus Cristo, há apenas duas opções. Opção número 1, eles estão todos errados. Opção número 2, um é verdadeiro. A Bíblia poderia ser apenas uma coleção de mitos e contos de fadas. Mas, com base nas provas, eu não sei como você pode acreditar nisso. Algum outro livro religioso pode ser a verdade real e não a Bíblia? Com base nas evidências, eu não acredito nisto. Todos esses livros podem estar errados, mas eles não podem estar todos certos. Quanto a mim, eu estou acreditando num homem que voltou dos mortos que disse: a tua palavra é a verdade. Eu acredito na Bíblia. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, as Sagradas Escrituras. Pai, eu peço que cada um que está me ouvindo nesta hora possa confiar em Ti, no Teu amor, na Tua palavra, e que isso possa trazer paz e sossego para nossas almas. Abençoa cada telespectador, em nome e por amor de Jesus. Amém.
Se você está nos assistindo no Canadá e gostaria de receber um DVD deste programa, é só ligar para o Está Escrito e pedir a sua cópia. Aqui vem as informações necessárias para você receber o seu DVD. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Você receberá em sua casa, gratuitamente, a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva ainda hoje. Está Escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Se você está nos assistindo fora do Canadá, no Brasil, em Angola, em Moçambique, em Portugal, visite o nosso website estaescrito.ca, que todos os programas estão lá. Infelizmente, nós não podemos enviar um DVD para você, mas os programas estão arquivados lá no nosso website. Qualquer pessoa pode visitar estaescrito.ca. Até a próxima semana. Que Deus esteja com cada um de vocês. Lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.